Olá, eu me chamo Igor Dorigon, sou acadêmico do curso de História e esse vídeo é uma apresentação do meu trabalho ou o meu projeto em História Pública. O seu tema em si é a política do ódio e o crescimento das falas LGBTfóbicas no Senado em 2023 e a influência que essas falas elas podem causar e elas vão causar na sociedade. Um tema como esse, ele vai gerar inúmeros questionamentos, obviamente. Quando a gente fala sobre a política do ódio, a gente está falando, então, de um crescimento árduo dessas falas LGBTfóbicas dentro de um local onde deveria representar todas as pessoas, né? E o que, de fato, a gente não vê acontecendo. Principalmente no ano de 2023, onde a gente teve inúmeras falas, inúmeros tipos de questionamentos e de pessoas que foram levadas lá dentro para poder falar e para poder ter falas como essa. Então, assim, a gente tem representantes do governo que tiveram falas e têm falas extremamente preconceituosas. E no ano de 2023, parece que essas falas elas se tornaram mais públicas, elas se tornaram mais comuns dentro do Senado. A gente tem, então, por exemplo, o deputado Nicolas Ferreira, que diversas vezes teve falas extremamente preconceituosas relacionadas ou à população LGBT ou a alguém que estava dentro do próprio Senado, como é o caso da deputada Erika Hilton, que é uma mulher trans e recebeu inúmeras falas e inúmeras brincadeiras que quando eu falo, seria a extrema-direita, utilizam como desculpa para poder destilar o seu ódio e o seu preconceito. O que é mais revoltante disso tudo é que essas falas elas são feitas publicamente, elas são feitas no Senado, elas são feitas em locais onde não era para elas acontecerem. Como já disse, seria um local para representar a população, né? Onde eles representam o povo. Mas não é isso que a gente vê. Infelizmente, nós vamos ver inúmeras notícias onde deputados acabam tendo falas e são acusados de transfobia. E muitas vezes esses deputados, eles simplesmente não recebem nenhuma punição. Nada acontece com eles. Absolutamente nada mesmo. Então, assim, a gente vê que isso dá espaço para as pessoas acharem que elas podem sim falar o que elas querem, que elas podem ter essa liberdade, que eles chamam como liberdade de expressão, de poder proferir ódio, de poder, muitas vezes, falar algo que fere pessoas, que mata pessoas todos os dias. E é exatamente a proposta desse trabalho, é a gente pensar sobre isso e entender como isso afeta a população LGBT. E se esses discursos, quando eles são feitos dessa forma, eles têm alguma influência. Porque, assim, o que você fala no público, você está influenciando outras pessoas, principalmente quando você está à frente, né, como um deputado, por exemplo, está à frente de um parlamento falando para inúmeras pessoas te ouvirem. Muitas vezes a gente vai ver esses deputados falando até da cura gay ou da distorção de uma realidade, principalmente quando a gente está falando de mulheres trans, né? Ou homens trans. Eles falam que não são homens de verdade ou não são mulheres de verdade, que é uma loucura da cabeça deles. Inclusive já levaram até pessoas para dentro do Senado para poder terem discursos extremamente preconceituosos. Ou senão eles vão utilizar do mesmo discurso que eles já se utilizaram várias e várias vezes, onde eles vão falar que pessoas LGBT, né, eles vão influenciar as crianças, que a gente está tentando, então, nesse sentido, acabar com a família tradicional brasileira, incentivando as crianças e colocando uma suposta ideologia de gênero. Vale lembrar que contra o preconceito existe cura, agora contra algo que não é doença não existe. Doença, distúrbio, transtorno, disfunção, desvio, síndrome, desequilíbrio. Homofobia, lesbofobia e transfobia. Tem cura? Procure tratamento urgente. E assim, essas falas de ódio, elas vão gerar consequências irreparáveis. Como eu já disse, discursos de ódio influenciam outros discursos. E a gente trabalha, então, com essa perspectiva. A gente tem autores que retratam essa questão da influência do discurso de ódio. O meu autor como base que eu estou utilizando é o Timothy Snyder, né, que se expressa de uma maneira com muita preocupação, né, devido esse enfraquecimento das nossas instituições democráticas, devido o ressurgimento ou o crescimento do autoritarismo. E isso acaba tendo um crescimento também nessas falas, nessas ideias preconceituosas presentes dentro do Senado. E lembrando que esses discursos, eles sim vão poder influenciar outras pessoas a terem falas próximas e muito parecidas, porque eles mostram que aquelas pessoas não estão sendo
punidas. Os deputados que estão lá na frente não estão sendo punidos por isso. Então, nós vamos poder perceber que eles vão ter a coragem, a população, quando eu digo a população, são grupos específicos, tem a coragem de expressar da mesma forma que os deputados estão expressando aquilo publicamente. E a gente pode perceber esse crescimento não só das falas LGBTfóbicas, mas a gente pode perceber o crescimento da LGBTfobia no Brasil, né? Não é à toa que o país continua sendo o primeiro na lista de que mais mata e que mais acontece o preconceito. E para fazer essa pesquisa, a principal forma de fazer ela, né, a minha principal ideia, então, seria utilizar principalmente alguns autores que retratam desse tema, porque seria muita responsabilidade da minha parte falar sobre questões LGBT e não contextualizar a sigla em si. Quando a gente fala de questões LGBT, a gente tem uma sigla maior, que é LGBTQIAPN+. Eu preciso contextualizar para o leitor o que ela significa. Além disso, se faz de extrema importância a utilização de uma linguagem mais acessível, uma vez que a gente está tratando de um tema sensível e quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação e mais acesso a esse tema em específico, a gente pode sim reduzir e fomentar uma sociedade melhor. Ter a esperança, então, de um futuro mais igualitário, um futuro, de fato, que acolha a população LGBT da maneira que todo mundo deveria ser tratado. E assim, é necessário a gente contextualizar o leitor de maneira acessível, né? Senão ele não vai conseguir compreender do que está sendo falado. Então, assim, o primeiro passo seria contextualizar o que é gênero e sexualidade e explicar a sigla em si. Após isso, faria então uma seleção dos vídeos dos deputados que cometem essas falas, e assim, essas falas elas acontecem no Senado. E não é muito difícil achar essas falas em qualquer veículo de comunicação. O próprio YouTube, Instagram, TikTok. E então, seria ideal a gente pesquisar então os vídeos que mais repercutiram esse contexto, uma vez que é os que mais têm notoriedade, né? A gente está falando de pessoas grandes, de pessoas públicas. Além disso, a gente também pegaria os comentários desses vídeos para poder entender e analisá-los. É importante a gente lembrar também que a gente está tratando de memórias, né? A gente está tratando de uma memória principalmente sensível, que a gente está falando sobre preconceito, a gente está falando sobre homofobia, transfobia, qualquer tipo de LGBTfobia em si. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito específico, a gente tem que ter um tato muito cuidadoso para tratar dessa questão, para a gente não reviver traumas de ninguém. Da mesma forma que o Portelli faz na obra O Massacre de Tivitella, que ele toma muito cuidado e ele tem uma forma de tratar um tema extremamente sensível com muito cuidado e muita responsabilidade. Uma vez que essa é a total responsabilidade do historiador, né? Esse é o cuidado que todo historiador deve ter. E, por fim, a gente deveria buscar soluções, né? Para a gente entender também qual é o papel da história nesse sentido, né? Porque aprender sobre a comunidade LGBT, falando historicamente, é importante. Quando a gente retrata como a luta, como tudo que aconteceu contra essa comunidade gerou o que gerou, né? Gerou todo esse ódio, e entender também como ela se porta, qual é a sua resistência, como eles lutam para que isso não aconteça de novo. E como nós, enquanto professores de história, também podemos mudar isso, né? Procurar uma solução para isso de uma forma mais tranquila e mais inclusiva. Por fim, gostaria de agradecer por terem assistido ao vídeo e, de fato, muito obrigado por vocês pesquisarem e, de fato, quererem se informar sobre um tema tão importante, tão relevante.